Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, excelentíssimos Srs. Deputados da Assembleia Municipal de Alcanena, vereadores aqui presentes, excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia aqui presentes, excelentíssimo Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e, em seu nome, cumprimento também os restantes bombeiros aqui presentes, restantes autoridades civis, militares e religiosas, excelentíssimos representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, senhoras e senhores convidados e representantes das forças vivas do Concelho de Alcanena, minhas senhoras e meus senhores. Bom dia. Desde já quero agradecer a vossa presença. A continuidade das comemorações desta data tão importante depende de todos nós, depende de todos vós. Manter esta chama acesa, evocando os ideais de Abril, é uma tarefa que se afigura cada vez mais difícil. Para muitos de nós, de vós aliás, esta data foi vivida na primeira pessoa e sempre que a assinalamos traz-vos à memória esse dia determinante para a nossa democracia. Em Alcanena e por todo o país, o 25 de abril de 1974 é assinalado de forma mais ou menos efusiva por todos. Digo isto porque se alguns acreditam que este dia foi um ponto de viragem no rumo da nossa evolução enquanto pátria inclusiva e democrática, outros há que olham para este dia como um feriado simpático, que por acaso este ano nem correu bem por ser um sábado. Mas não é por esse motivo que nos encontramos neste encontro anual. Estamos aqui para celebrar o regresso do poder popular, o fim da opressão de um regime, o renascer da democracia constitucional, a liberdade, os direitos, mas também os deveres que esse dia nos proporcionou. Uma das expressões populares desta data, as portas que Abril abriu, não pode ser só uma entrada para a história, para a memória. Pode ser um dia de evocação de direitos, de usar a liberdade de expressão para criticar quem nos governa, de lamentar a corrupção que alastra no país e que coloca um ponto de interrogação sobre a vivência democrática. Mas não pode ficar por aí. Tem também de ser um dia de evocação de deveres, de projeção do que queremos e de afirmação do que desejamos para as nossas vidas, para o nosso futuro. E esse futuro já começou. Tem que ser um dia de liberdade, mas também de responsabilidade. Um dia de paixão, mas também de consciência do nosso papel no país, na Europa e no mundo. Parece difícil falar nestas questões numa altura em que muitos de nós se debatem com falta de dinheiro, desemprego e más condições sociais. E é como diz a sabedoria popular, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E penso que é exatamente isso que está a acontecer. Todos os dias somos bombardeados por comentadores de ponta afiada que se autoproclamam independentes, mas depois descobrimos que têm alguns interesses no processo de comentário e que nos invadem com ideias de derrotismo, de desânimo, de falta de esperança. Mas esta é a última coisa e é aquilo que nunca podemos perder. E não devemos perder, pois temos que continuar a lutar. Lutar por melhor informação, não mais, porque o excesso de informação apenas serve para nos baralhar. Lutar por melhor decisão por parte dos nossos governantes, desde os locais aos nacionais, para que justifiquem continuamente as suas ações e opções. Lutar por um melhor futuro, por um futuro mais sustentável. E quando falo em sustentabilidade, falo nas suas diversas formas. Sustentabilidade social, sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental, em suma, sustentabilidade global. Num mundo onde as relações são cada vez mais globais e integradas, os esforços cada vez mais concertados e trabalhados em conjunto, com as nações de todo o mundo a unirem-se a unidades de interesse comum, como é o nosso caso com a União Europeia, e onde começamos a perceber que o mal do vizinho também nos pode bater à porta, veja-se o caso dos refugiados que pereceram no Mediterrâneo, ou o entusiasmo, ou o extremismo, desculpem, que agora já se divulga na internet pelo autoproclamado Estado Islâmico, que nos entra pela porta do ecrã do computador adentro com uma tamanha brutalidade, sem pudor e sem bolinhas vermelhas no canto do ecrã. Neste mundo que é nosso e que não acontece apenas na televisão, o que acreditamos ser a sustentabilidade também tem de ser integrado, concertado e global. Mas o que é isto da sustentabilidade que tanto se fala, que tanto se apregoa? Sustentabilidade é o princípio segundo o qual o uso de recursos para a satisfação das necessidades atuais não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Minhas senhoras e meus senhores,
Poderia estar aqui a falar de exemplos de sustentabilidade nas suas mais diversas formas, mas penso que temos em curso um processo que muito nos orgulha e que, simultaneamente, é um exemplo de investimento sustentável, de cooperação, de abertura política, de pleno exercício de democracia e da verdadeira defesa dos valores de Abril. Estou-me a referir concretamente às obras que estão em curso na rede de coletores de águas residuais do Concelho de Alcanena. Falo em investimento sustentável porque se trata de um problema de anos, com diversas promessas e protocolos assinados em vésperas de atos eleitorais, com alguns governantes com poder para intervir no assunto, a afirmar categoricamente para Alcanena nem mais um tostão. Falo do investimento sustentável porque o atual Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia de Portugal, o engenheiro Jorge Moreira da Silva, olhou para o nosso problema e tornou uma prioridade da sua agenda, ajudando a resolver uma questão de sustentabilidade ambiental, de cujo passivo ainda vamos padecer durante bastantes anos, pela irresponsabilidade de outros governantes que o antecederam. Mas, neste momento, temos uma esperança. É também o exemplo de cooperação, pois até aqui tínhamos o município de Santarém a acusar Alcanena, por vezes com e outras vezes sem razão, de fazer descargas para o rio Alviela em coro com a população de Pernas, a padecer com o mau cheiro, peixes mortos a boiar no rio e outras maleitas. É um exemplo de cooperação, pois o atual Presidente da Câmara de Santarém, o Dr. Ricardo Gonçalves, uniu esforços com o nosso município para tornar a questão ambiental do rio Alviela uma luta conjunta que assim se tornou uma vitória fácil e favorável para todos. É um exemplo de abertura política, pois até aqui os deputados que estavam na oposição acusavam, e com razão, os vários governos de nada fazerem sobre esta questão, de continuar a sustentar uma situação insustentável, mas faziam-no de forma isolada. E, como se costuma dizer, cada um a puxar por si, e assim nenhum estava a puxar por quem os tinha eleito. É um exemplo de abertura política, porque desde a Assembleia Municipal de Alcanena e Santarém até aos órgãos executivos dos referidos municípios, em conjunto com todos os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, de todas as cores políticas, se juntaram numa sessão que se pode afirmar como histórica e concertaram a estratégia para lutar pelo bem de todos, para o bem de todos que os elegeram. E neste esforço, com esta dinâmica, conseguiram, em conjunto com o Governo, a abertura política e a defesa dos valores da democracia, que nos obriga a servir o povo e nunca, mas nunca, a seguir calendários eleitorais para manter o poder, algo que até aqui tinha faltado. E estão todos de parabéns por isso, e estamos todos de parabéns também por isso. E este exemplo que eu não poderia deixar de referir nesta data é a mais pura demonstração da defesa dos valores de Abril. É a demonstração que os valores de Abril não são propriedade de ninguém, pois a todos pertencem. Que os valores de Abril não devem ser declamados ao vento, mas aplicados na prática diária. É a demonstração que a esperança ainda pode sobreviver, pois ainda existem governantes que nos podem inspirar, que não nos enganam nas suas intenções, que nos dizem ao que vêm e não nos prometem rosas sem espinhos, que nos servem e não se servem dos cargos para fazerem vidas de ostentação e gozar com os mais carenciados, que assumem a causa pública e não se apropriam da coisa pública, que estão disponíveis para ajudar e não fazem orelhas mocas aos nossos pedidos legítimos de auxílio. E são estes os valores que temos que difundir, que devemos repetir até à exaustão para combater os maus exemplos e traçar bons exemplos. Exemplos que valem a pena recordar, exemplos que queremos deixar para as gerações futuras. E exemplos sustentáveis, como é o caso do 25 de abril de 1974. Em conjunto com todas as memórias dessa manhã, onde o sol sorriu à democracia, onde o povo saiu à rua, com a esperança renovada que estava a construir um novo futuro mais democrático, mais livre e mais justo. E se o mundo mudou nesse dia para todos os portugueses, que passaram a encarar o futuro com outros olhos quando a esperança já os parecia ter abandonado, hoje a mudança e a nossa luta têm de ser para sair da rotina, para pensarmos com a nossa própria cabeça e não pelas ideias dos outros, para não embandeirarmos em arco em promessas fáceis que apenas são feitas com fins eleitoralistas. Tem que ir no sentido da responsabilidade de cada um, no contributo individual para a causa pública, no respeito pelos valores alheios, no investimento nos valores sociais, no respeito pelo próximo e na defesa dos valores de Abril, que, se aplicados e não falados, podem ser a base da sustentabilidade que temos o dever de deixar como herança às gerações futuras. Porque essas gerações merecem, porque é uma dívida nossa,
porque é um legado deste dia que hoje nos reunimos para comemorar. Por tudo isto e muito mais. Viva o 25 de Abril, viva o Concelho de Alcanena, viva Portugal e todos os portugueses.